Noite, pessoal. Que alegria estar mais uma vez aqui com vocês num novo quadro Pode Paz, Paz com Propósito. Nós teremos uma série aí de muitos pais falando, nem todos pais, né? Mas voltado para a educação dos filhos, para os pais propriamente dito. E com muito conteúdo de qualidade, com pessoas especialíssimas em diversos assuntos. E hoje a nossa convidada é uma pessoa especialíssima, com certeza, que tem não só um, tem 7 filhos. Então, ela com certeza domina o assunto de maternidade. E hoje nós falaremos sobre educação integral. Ou seja, o que é integral? Integral é completo, é totalmente, a totalidade dos nossos filhos. É tudo aquilo que envolve a sua formação. E como muitas vezes nós temos visto essa questão da integralidade de forma errônea. Isso quando vemos todas as facetas necessárias, mas quando vemos, ainda assim, às vezes estamos vendo de forma errônea. Boa noite. Tudo bom? Ai, gente, que honra, né? Você viu que chique que eu tô? Você sabe que é tipo assim, a mãe de 7, oh meu Deus, a mãe de 7, a mãe de 7. Bom, minha amiga. Você tá bem? Boa noite, Ju. Tudo bem com você? Tudo em paz. Estão me ouvindo direitinho? Tudo bem. Só tá dando uma leve travadinha, mas E creio você que tá seja... tirando pai? Porque aqui tá meio que chovendo. Aqui também, tá? Chove não chove, tá uma ameaça. Aqui também tá assim. Aí eu falei, vê se melhorou agora, está mais tranquilo. Melhorou. Tá muito levinho, mas agora tá bem melhor. Já consigo te ver bem tranquila. Que bom. Juliana do céu, me conta uma coisa. Se apresente primeiro, por favor. Me apresento. Meu nome é Juliana Caiado, né? Eu digo que minha autoridade, né? Meu maior diploma é ser mãe de 7. Então, tenho 7 filhos. E por isso eu busquei, né? Eu digo que para não enlouquecer com tanto menino, eu fui estudar para poder lidar com tantas personalidades ao mesmo tempo, né? Teve uma época na minha vida que eu tinha adulto, adolescente, pré-adolescente, criança e bebê, tudo ao mesmo tempo. Meu Deus. Porque a diferença de idade é muito grande entre eles, né? Então eu digo que para poder lidar com tudo isso, eu sempre fui muito apaixonada, apesar de ser formada em engenharia civil, né, que me trouxe um raciocínio muito lógico das coisas. Eu sempre gostei muito dessa parte de educação e fui buscando isso, né? Quando o Instagram começou a crescer, até pela curiosidade, né? Mãe de 7, mas como assim 7? E as pessoas começaram a me perguntar muito como fazer, como desmamar, como fazer introdução alimentar, como lidar com birra, como lidar com aquilo. Eu entendi que eu não tinha só uma influência no sentido de, nossa, olha a vida dela, mas uma influência no sentido de interferir realmente na vida das pessoas. E fui estudar para isso. E há muitos anos eu estudo sobre toda essa parte da educação de filhos, da criação de filhos, né? Antes de converter, aí o senhor pega o meu conteúdo, converte todo o meu conteúdo, né? Que tem 5 Muda a cosmovisão. tudo, né? Mas eu digo que assim, tem muita coisa que eu precisava conhecer para hoje poder dizer isso aqui não é isso aqui, não é por isso, porque eu vim de lá, eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu estudei, né? Então é muito forte, assim, né? Eu digo que o senhor teve esse cuidado mesmo de eu saber, né? Do que eu estou falando. Então, eu estudei, fiz muitas certificações, mas hoje a palavra norteia muito tudo do que eu ensino para as mães. Então, hoje eu ajudo muitas famílias, né? Aqui no Instagram. Já ajudei muito mães em mentorias, né? Mas hoje eu não tenho mais tempo. Tem muito menino para tomar conta, irmã. Não dá. Eu vou ter 3, né? Eu já tenho, mas um não tá dando muito problema, além da falta de fôlego. Eu já penso, meu Deus, como que eu vou dar conta de certas coisas. E quantos anos você está cursando essa sua faculdade da maternidade? 28 anos. 29. Meu Deus. Pedro, meu mais velho,
ele vai fazer 29 agora no dia 6, né? Então, se você contar a gestação, eu tenho quase 30 anos na maternidade. E eu digo que e é uma faculdade mesmo, porque desde a gestação dele eu leio e estudo sobre isso. Não é algo que eu me interessei agora, sabe? Sempre foi algo que me encantou, entender a educação, entender as fases das crianças, entender. Então eu li livros muito antigos, desde ele muito pequenininho, Limite Sem Traumas, Poder da Autoestima, livros muito antigos que foram me ensinando pouco a pouco, né? Me moldando e me curando. Eu digo que maternidade é o maior curso de desenvolvimento pessoal possível, porque nada nos confronta e nada traz à tona aquilo que ficou lá atrás do que a maternidade, né? A gente tem essa coisa de um filho trazer aquilo que foi calado em você, né? Um filho que vai doer aquilo que você não pôde chorar. Eu digo que o filho chora, muitas vezes o choro que você não pôde chorar. O filho que te desafia, eu tenho 7. Então eu tenho filhos que parecem muito comigo, eu tenho filhos que não parecem nada comigo, e é um desafio, né? Então você precisa estar neste lugar de desenvolver, de entender, de estar disponível para isso. E é aí onde a gente está vendo, trazendo esse tema aqui, você está trazendo educação integral, que é onde as coisas estão pegando, né? Porque ou você está, ou você não conhece. E aí a gente entra na tal da identidade que está bem distorcida, porque eu sempre falo que sem autoridade você não constrói, não transfere identidade. Né? E a autoridade depende da sua presença, da sua verdade. Ele precisa olhar para mim e dizer: minha mãe sabe quem eu sou, minha mãe me conhece, minha mãe está comigo. Verdade. Entende? E até assim, isso que você falou, o problema da identidade, muitas vezes ela começa justamente na própria mãe, que não conhece a sua própria identidade, porque muitas vezes a gente fala de filhos e identidade, parece que a gente está falando de coisas atreladas à ideologia de gênero, enfim, não, é a identidade da mãe. Quando a mãe sabe quem ela é, o papel dela, sai desse lugar de vitimismo também. Outra coisa que você colocou, o filho que vem, ele pode manifestar coisas que vão te ferir ou que vão te curar muitas vezes. O perigo, e muitas vezes é perceptível isso na geração, pelo menos ali da minha idade, mais ou menos, pessoas que foram criadas por pais com uma forma de educação totalmente traumática, e aí, claro, há uma ponderação do que realmente é um trauma, né? E justamente isso, então eu tenho muitos traumas da minha educação, da minha infância, enfim, e agora eu tô criando meu filho diferente de tudo aquilo que eu vivi. E aí se vai para outro extremo. E essa criança se cria sem a autoridade, que é um princípio basilar, sem a hierarquia dentro de sua casa. Porque muitas vezes não, atualmente muitos pais parecem despertos para a formação de seus filhos, mas na verdade não acham a fonte, não encontram de onde tirar esse conhecimento. Então, isso que eu gostaria que a gente conversasse também. Como saber achar o lugar certo, o caminho correto? Porque há muitas coisas, você provavelmente teve contato, se você estuda desde que esteve gestante do primeiro, você provavelmente teve contato, por exemplo, com a disciplina positiva, que hoje é uma modinha atual. E como isso tem afetado também a formação dos filhos, porque hoje ela é uma modinha, então significa que muitas famílias estão despertas, entre aspas, para a educação de seus filhos. Mas será que realmente elas estão atentas a todas as facetas da vida de seus filhos? O que se eu te mostrar aqui, ó, eu tenho alguns certificados e que estão aqui porque estavam aqui há muito tempo, e a disciplina positiva é uma delas. Eu já palestrei no mesmo palco que a Jenny Nelson. Estive com ela pessoalmente. Então, quando eu te falei que eu vim deste lugar, eu vim deste lugar. Mesmo antes de converter, estando na disciplina positiva, eu já via qual era o problema da disciplina positiva. Né? Por quê? Qual é o grande problema? Nós, como mães, às vezes queremos algumas fórmulas mágicas. Uma técnica que funcione, baixa, fala na altura do filho, conversa assim, e não funciona. Isso funciona há muito pouco tempo. Por quê? O que falta? Falta isso que você falou. Quem eu sou,
quais são as minhas dores e para onde eu estou indo com esta criança. Qual é o meu objetivo com ela e quem é esta criança que eu estou lidando. Então, estas modinhas, o que acontece com as pessoas? As pessoas pegam algumas técnicas, algumas coisas que vão funcionar muito pontualmente, né, com uma criança ou outra, mas se a mãe não entende quem é o seu filho, o que aquele filho demanda, o que é difícil para mim, se eu não entendo tudo que está acontecendo na minha realidade, eu não consigo adaptar, porque é como se fosse, eu digo assim, como se fosse caixinha, sabe? Parece que tem uma caixinha perfeita, a mãe perfeita e o filho perfeito. Então a gente tem que se encaixar. A mãe perfeita, ela escuta tudo, atende a tudo, brinca o tempo inteiro, ela acolhe, ela conversa demais, ela né, não erra. A grande pergunta para mim dessas educações, né, esses métodos mais humanistas, vamos dizer assim, é porque ele olha para a mãe e fala: onde é que você está errando? Ela não consegue olhar para a criança como natureza caída, alguém que, deixa eu falar, tá caído. Então, o tempo inteiro, a grande pergunta desta mãe, eu atendi muitas mães reféns deste lugar, reféns desses métodos. Por quê? Porque ela está eternamente buscando onde é que ela está errando, como se o filho fosse perfeito, santo, sagrado, e se tem uma birra, se tem um choro, se tem uma mentira, olhe para você. O que você fez com ele? Eu tenho que olhar para mim, mas eu tenho que olhar para aquela criança que tem a natureza caída também. E que eu tenho que discipliná-la, que eu tenho que organizá-la, que eu tenho que ensinar, que eu tenho que ministrar. Porque não nasce uma criança algumas coisas, né? Então, eu acho que esse é o maior problema, te coloca no lugar de um réu muito pesado. Muito pesado. E o que acontece, Rejane, quando a mãe entra nesse lugar de vítima, de réu, de culpa, de eu nunca estou atendendo o suficiente, eu não brinco o suficiente, eu não atendo o suficiente, eu não sou perfeito o suficiente, eu estou sempre em dívida. São mães endividadas e uma geração credora. Não dá certo, uma conta que não bate. Entende? Então, eu e os filhos ficam sempre ali precisando de algo a mais. É nítido que falta algo. E cobrando. Aprenderam também a cobrar, né? Porque a mãe se colocou nesse papel. Sabe, eu converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos para os pais, é em todos os sentidos. Se dentro do coração da mãe tem uma coisa, ai meu Deus, eu falei que não ia gritar, hoje eu gritei, eu não consegui chegar na escola no tempo que tinha que chegar, eu não consegui aquilo, eu não sou paciente, eu tô cansada, eu tô de TPM. É uma mãe que está eternamente em dívida no coração dela. Eu converto meu coração a uma criança que está ali dizendo: você não me entende, você não me escuta, você não me dá atenção. Eles são ingratos, porque eles são credores. É uma geração, percebe? É uma geração que eles estão sempre olhando para os pais como eternos devedores e não entendem que eles precisam se virar em 250. Você sabe qual é o problema? Deus me disse uma coisa assim muito forte, sabe? Parem de tentar convencer filho. Eu preciso... O que a educação coloca? Convença o seu filho de que ele tem que escovar os dentes. Seja lúdico. Converse. Traga bichinhos. É impossível pra gente que é mãe de 3, de 4, de 5, que cuida da casa, que não sei o quê, tá ficando o dia inteiro de lúdico pra convencer uma criança de 3 anos que ela tem que escovar o dente, vai escovar. Ponto. Só que a educação quer que a gente convença para que aquela criança vá convencida. E é por isso que tem uma geração se movendo por vontade, por desejo. Ela se move e ela se identifica por aquilo que ela quer, porque ela só faz o que ela quer. Olha o buraco. Entendeu? Eu acho engraçado, né? Porque assim, a disciplina positiva, por exemplo, a gente entrou aqui, nem é o nosso tema, mas ela aborda a formação integral também. É para ser algo mais leve para as mães, né? Uma educação que, em tese, te coloque num lugar de amizade com seu filho. Primeiro que o nosso filho não é nosso amigo. Isso não significa que a gente não vá ser amigável com eles, claro que não. Mas eles não são nossos amigos, nós temos hierarquia sobre eles, nós estamos acima deles. E veja, se nós, enquanto seres humanos, às vezes nos sentimos perdidos, como você disse, nos sentimos, meu Deus, onde que eu estou errando,
Imagine uma criança, essa criança não tem noção de nada. O problema é que se a gente vai dando a ela essa noção de que ela que manda, ela que decide, ela tem autonomia para decidir o que ela quer naquele momento, ela vai achar que sabe. Então ela nunca vai criar essa consciência também de que ela precisa de alguém que a oriente, que a coordene. Nós, enquanto adultos, não precisamos, não é tão bom quando a gente tem alguém mais maduro que a gente que olha, diz, aqui não tá legal não, você tá indo pelo caminho errado. Eu acho que você deveria repensar o que você está fazendo. A criança precisa deste acompanhamento, dessa autoridade. É seguro para ela se sente seguro. E aí, essa é outra parte que a gente precisa dar à criança, é segurança. Porque senão depois a criança se cria o quê? Uma criança insegura. Aí você está dando, não, mas eu levo ele no psicólogo. Eu dou atendimento psicológico para ele, sim. Eu estou formando psicologicamente bem, porque ele vai ao psicólogo. Mas quantas dessas coisas que ele está indo ao psicólogo não somos nós mesmos que causamos por não entendermos a importância de educá-los em todas as suas áreas, né? E especialmente nessa questão de dar segurança, de ter autoridade. E aí você fala bastante de autoridade também, se você quiser colocar a importância da autoridade nessa formação do todo. Para mim é o que está faltando. Porque aquilo que você falou lá no começo, a autoridade é um lugar, não é um status. Não é algo que... A autoridade não é não é autoritarismo. A autoridade é, eu sei quem eu sou, o que você falou, né? A gente precisa saber quem nós somos, o que é que está fluindo da gente. Então, eu sei que, chegando atrasado na apresentação da escola, eu errei, eu peço perdão, mas isso não me tira o meu lugar de mãe. Hoje eu gritei, eu me estressei de todo de TPM, me perdoa, mas isso não me tira o lugar de mãe. Eu não entro nesse lugar de culpa por saber quem eu sou. Eu entro no lugar de arrependimento, de pedir perdão, de saber que eu sou humana, do seu filho saber que você é humana e caminhamos juntas, cada um no seu lugar. Mas eu sou a autoridade, eu decido, e isso traz um conforto e uma segurança absurdo para a criança. Então, o que é autoridade? A autoridade é, eu preciso transferir para essa criança a identidade. Ela precisa saber que ela é filha, que ela é amada, que eu sei quem ela é, que eu a conheço, né? Que eu erro. Tudo isso é um lugar, né? Então, Deus nos deu isso. Deus não deu, olha, eu te dei 7 filhos, porque eu sonhei que você fosse mãe. Deus não vai errar. Opa, acidente, errei, foi mal. Dei 3 a mais para Juliana. Não, Deus não erra. Né, amiga? Então, assim, se Deus me deu 7, porque Deus confia em mim em 7, vai me dar todos os recursos para criar esses 7. Então, eu preciso saber que, cansado ou não, exausto ou não, e eu falo para as meninas, tem dias que eu não dou conta do já vou. Eu tenho 5 adolescentes, eu escuto já vou toda hora. Mãe, já vou. Já vou. Mãe, já tô indo. Eu falei, tem dia que eu não dou conta de já vou. Eu falo para eles, né? Mas nós temos um relacionamento de muita amizade, no sentido de muito companheirismo, mas que daqui eu não desço. Não, eu tenho de 28 anos, mora comigo ainda, daqui eu não desço. E ele vai me honrar e me respeitar pro resto da vida, mesmo quando eu estiver casado. Ele vai me deixar de tocar a família dele, mas existe uma honra. Existe uma coisa que é necessária. Então, o que acontece, o que eu percebo hoje é que as mães saíram deste lugar de autoridade. Elas não são autoridade na vida dos filhos, elas nem gostam desta palavra. Elas acham que essa palavra é pesada, porque elas confundem autoridade com autoritarismo. Eu não estou falando de silenciar criança, de apagar vontade, de apagar personalidade. A gente não está falando disso. Eu estou falando de uma autoridade que, pelo contrário, eu sei tanto quem eu sou que eu não preciso apagar ninguém. Eu não preciso diminuir filho. Eu não preciso ser amigo de filho. Eu não preciso implorar amizade nem amor de filho. Porque tem 2 extremos. Ou eu sou, né, a gente pendula, autoritária, em que eu apago o filho e que faz o que eu quero, porque eu sou autoritária, ou eu tenho tanto medo de perder que eu desapareço às custas de uma criança que comanda esse lugar, que é a permissividade. Então, a autoridade é a verdade. Eu digo que para eu transferir identidade, quando a gente fala de educação integral, a gente fala da educação de conteúdo, né? A gente fala da educação de valores, de princípios, de virtudes, né? De tudo que a gente fala. Como é que tem uma frase que eu aprendi com um pastor que é muito forte, ele fala assim, ensinar é uma coisa, transferir é outra.
Eu posso ensinar para você que você tem que beber 4 copos de água por dia. E eu posso não beber nenhum. Agora, para filho, você tem que transferir aquilo que você vive. Ele precisa ver para aquilo entrar na vida dele. Tem que ser verdade. Então não existe autoridade sem verdade. Seu filho olha para você, você fala uma coisa e faz outra. Você em casa é uma coisa, na rua você é outra. Com que autoridade você vai transferir identidade se você nem... Eu não sei nem quem você é. Entende? O pior, então, eles veem quando a gente é assim. Total. A minha mãe, até outro dia eu vi um videozinho da criança que chegou na frente da casa junto com o pai e foi ver um amigo, né? Ai, mas por que a gente veio de novo aqui na casa do tio fulano se ele só sabe falar da ex-namorada e dos seus problemas financeiros? Obviamente essa criança ouviu em casa. Então, essa criança assimilou. E o pior, muitas vezes nós fazemos o quê? Tu vai lá e vê se tu se comporta, tu não vai falar isso, isso e aquilo. Coisas que, por exemplo, eu permito na minha casa, e quando sai de casa, você não faz isso lá você não pode fazer. A criança, eu estou ensinando a criança a ser hipócrita, como se ela precisasse ser ensinada, porque automaticamente nós já tendemos a sermos. E nós estamos ensinando ela justamente a ser hipócrita, quando nós vivemos diferente daquilo que dizemos para ela que ela deve viver. É a frase clássica, né? O exemplo arrasta. E quando eles são crianças, eles querem muito, né? Eles se apoiam muito na gente. É muito interessante você ver uma criança pequenininha conversando com outra, ele fala, mas foi a minha mãe quem disse. Não, mas o meu pai falou, porque o que vem de lá de cima é muito forte e é para ser muito verdadeiro. Eles não questionam. Aí eles vão crescendo e esse tipo de comportamento faz com que eles comecem a questionar, e é por isso que na adolescência não há só um distanciamento, em muitas casas há um rompimento. Eu sempre falo, a adolescência, ele é um lugar de distanciamento natural, onde os pares estão ali, onde eles começam a olhar para outras coisas. É natural que haja um distanciamento, mas não um rompimento. Qual é o problema? É que a criança começa a dizer assim, quem é você? Quem é você para falar isso para mim se você não faz, se você não se comporta assim, se você é hipócrita? Porque aí ele começa a olhar para fora e falar, peraí. Então, como é que eu sou autoridade se eu não sou verdade? Se eu não sou coerência? E ninguém está falando em perfeição, percebe? Coerência e verdade não tem a ver com ser perfeita. Tem a ver com o que eu digo para os meus filhos. Perdão, hoje eu estava um saco. Estou de TPM, eu estou terrível hoje, me perdoa, hoje eu não dou conta. Eu sempre falo, hoje eu não estou conseguindo, hoje eu estou muito cansada. Né? Se eu erro, eu vou e falo, me desculpa, eu exagerei, decidi errado, fiz errado. A minha humanidade, ela aproxima. A nossa vulnerabilidade aproxima, o que afasta a gente dos nossos filhos, e é uma tentativa de perfeição que não existe. Entende? Então a autoridade, ela tem muito a ver com a verdade é uma pessoa. Né? Cristo. Entende? E eles percebem isso, sabe que outro dia o Arthur estava ali conversando, eu vim e falei para ele, Arthur, para de falar isso que você está falando. Ele falou 2 palavras, assim, não eram palavrões, baixo calando, nada, mas eram palavras, assim, que a gente até releva, sabe? No dia a dia, no cotidiano. E eu falei, para de falar isso. Aí ele olhou pra mim, nossa, que foi um tapa na minha cara, de um tamanho, assim, uma força. Ele falou assim, mas você também fala isso o dia inteiro. Não é que seja o dia inteiro, mas eu realmente falo às vezes. E ele me imita, simples. Então não adianta eu dizer para ele não fale se eu estou falando. Ele está aprendendo comigo. Então a importância, às vezes, a educar o filho, não é sobre educar o filho, é sobre nos educarmos primeiro. É sobre nos encontrarmos primeiro. E isso que você colocou, da gente reconhecer o erro, é um ponto crucial, porque como que eu ensino para o meu filho que quando ele erra, ele deve admitir o seu erro e pedir perdão ou desculpas, a depender da gravidade, a gente usa palavras distintas, né? Como que eu ensino isso a ele se eu nunca admito que estou errada? Se eu nunca digo, não, eu errei, me desculpa, eu corrigi errado, eu não percebi isso, eu estava desatenta, ou me desculpa, eu me alterei, hoje eu não tô legal, desculpa, me perdoa. Se eu não faço isso com ele, porque, por exemplo, meu filho já é adolescente, o maior, né? E na adolescência eles já percebem. Pode ser que a criança releve isso, ela não perceba, mas o adolescente ele já percebe. Minha mãe não é perfeita assim, não. Minha mãe não é a dona da verdade, não. E ela errou, porque ela já me ensinou diferente. Agora ela está fazendo dessa forma. Então,
se a gente não age dessa forma, e não é se humilhar para a criança, pelo amor de Deus, perdoa a mamãe, que a mamãe errou com você, eu não queria te deixar tão magoado e tão triste. Não, olha, eu reconheço que eu te magoei, eu quero te pedir perdão, eu não deveria ter feito isso, e eu prometo que eu vou trabalhar para que isso não se repita mais. Olha como isso é totalmente diferente de você negligenciar o seu erro, ou de você ir lá e sair do seu lugar de autoridade, descer do seu lugar de autoridade. Exatamente. A gente, eu sempre pergunto assim, a tua comunicação comunica autoridade? Porque tem umas mães que elas faltam implorar o perdão ou implorar o amor. Falei, você não consegue uma obediência. Porque o problema é que quando a gente fala dessa educação do mundo, né, existem algumas palavras que foram abolidas, né, obediência, autoridade, disciplina, são palavras odiadas, porque isso é algo muito ruim, né, e a gente precisa entender que a gente vive debaixo disso, né, o adulto vai viver debaixo deste lugar, de uma submissão a algumas regras da sociedade, eu, você e todo mundo. Então a gente tem que aprender desde cedo a matar, eu tenho que fazer aquilo que é chato, às vezes que não vale dinheiro, porque é importante, né? Então a gente precisa ensinar desde cedo o que o mundo vai esperar deles. E não é esse conto de fadas que muitas vezes quer se vender porque está se vendendo para uma sociedade que não existe, né? Então a gente precisa saber sim que a tua comunicação precisa comunicar a tua autoridade, né? Então, com certeza. Eu vejo muito isso, esse convencimento, filho, por favor, vamos escovar o dente. A gente pediu tantas vezes, isso não comunica autoridade. Eu tô falando, eu conheço mães com filhos de 2, 3, 4 anos que são reféns. Mas eu peço tanto para ele escovar o dente, ele não vai. Eu falei, você está pedindo para criança, você está tentando aquilo que eu falei do convencimento, você está querendo convencer uma criança, não vai. Uma criança de 8, 9 anos não vai largar o videogame, porque ela não vai ser convencida disso. Não há argumento, você vai falar, explicar por que você decidiu, determinar, fazer alguns combinados que são importantes, principalmente na idade dos adolescentes. Vamos combinar aqui algumas coisas, alguns limites eu coloco. Dentro desta caixinha do limite, a gente pode fazer alguns combinados e serão cumpridos. E pronto. E isso significa morrer para a vontade. E que bom que essas crianças precisam, elas precisam morrer. Mas eu não queria, que bom. Eu tenho uns livros que eu pego para ler, mãe, esse livro é muito chato. Adorei, é esse mesmo que você vai ler. Porque vocês precisam, principalmente para as mais velhas, precisam treinar, fazer aquilo que é enfadonho, aquilo que é chato, aquilo que não é só prazer, só o que eu gosto. Porque nem todo... Eu falo assim para os meus filhos, quem gosta... eu não tenho funcionário na minha casa. Minha casa é muito grande, eu moro tipo uma chácara, então aqui a casa é enorme. Giganorme, como eles falam. E é tipo uma chácara mesmo, né? E então, quem gosta de passar pano em chão? Eu não gosto. E eu não quero que goste. Você está entendendo que a gente entendeu errado? Eu não quero que eles gostem, porque eles só fazem aquilo porque é para... O que o mundo ensina hoje? Mas isso não me traz paz? Isso não me traz prazer? Meu filho, estou perguntando se faz prazer. Não, a casa tem que ficar limpa e hoje é para fazer. Você entende que este lugar, desde pequenininho, de morrer um pouco, é muito cristão, né, amiga? Uhum. É muito bíblico. Carregar a sua cruz e negar a si mesmo. Ou a gente treina isso desde pequenininhos. Não quero guardar o brinquedo. Ok, eu vou te ajudar. Eu vou contigo, mas vai ser feito para os pequenininhos. Ou a gente não ensina, porque eles vão se mover, eles se movem por prazer. Eles se movem e se identificam por prazer. Quem eles são como identidade? Eu me atraio por planta. Eu me atraio por cachorro. Eles se movem por aí. Então a identidade deles está se movendo por isso, por atrações, né? Por aquilo que eu gosto. E o mundo, ele valida isso, né? Você tem que se mover o tempo inteiro. Prazer, prazer, prazer. É muito antibíblico. Né? E até, assim, a questão da vivência social mesmo. Ai, coitadinho, mas como que ele vai se sentir? A gente tem um medo de causar um trauma nessa criança. Muitas vezes a gente nem sabe o que é um trauma realmente. Uma criança traumatizada de verdade é totalmente diferente de uma criança que se frustrou porque de repente ela não ganhou um campeonato. E aí, uma coisa muito prática.
Eu não sei se os seus filhos, suas filhas competem, mas o meu compete. E todas as competições, ganhando ou perdendo, ele ganhava medalha. Como assim? É, Medalha de participação, não, ele perdeu. Se perdeu, perdeu, acabou, não tem medalha. A frustração é necessária, porque assim, quando você vai pedir um emprego, você vai ouvir não. Ou se você vai abrir uma empresa, você vai falir em algum momento. Tomara que não, mas a possibilidade é muito grande sim. Você gosta de alguém, essa pessoa não vai gostar de você, você vai ser rejeitado. E aí se torna um adulto chorão, um adulto que não sabe lidar com a frustração do relacionamento, e onde que não sabe lidar com o não do e emprego. sabe onde é que isso nasce muito, amigas? Nos quadrinhos de recompensa, no excesso de adesivo desde pequenininho. São crianças acostumadas com os likes. Hoje é like, mas na nossa época era adesivo, carimbinho, parabéns. Aí o que acontece? Essa criança, quando ela tem 2, 3, 4 anos de idade, ela faz um rabisco. Mãe, olha que lindo! Ai, que coisa maravilhosa. Aí quando ela faz 4 anos, o mesmo rabisco, ninguém nem vê. Aí ela vai procurar, ela tá eternamente buscando essa recompensa de fora, esse parabéns de fora, essa palma de fora, o adesivo da professora. Ou seja, ela não se move pelo que ela tem orgulho do que ela faz. Ela se move pelo outro. E uma geração que se move pelo likes. Então, isso é muito complexo, porque é isso que você falou, a gente vai se movendo por recompensa, a gente vai se movendo por este lugar de não olhar para aquilo que a gente consegue fazer independente do outro, né? Isso nasce muito deste lugar, lá de trás também, sabe? Das recompensas dos pequenininhos, né? Então, vamos se frustrar, tem horas que não vou conseguir fazer, tem horas que vai dar errado, então não tem medalha, perdeu. Vai chorar, vai sofrer. Tem um episódio muito interessante, porque a minha filha caçula, ela é filha só do Kleber, né? Quando o Kleber casou comigo, eu já tinha 6 filhos, e o Kleber é pai só da caçula. Então, você imagina, né? A bonequinha, né? Só que pra mim, a amiga é a 7ª filha. Então, pra ela, essa birra não vai colar, minha irmã. Você não tá entendendo, não vai colar, porque você já é a 7ª, já vi isso aí muitas vezes. E eu lembro de um dia que a gente estava numa loja de sanduíche, que tem aqueles brindezinhos de brinquedo e tal, e ela era pequenininha, devia ter uns 3, 4 anos, por aí. E aí ela queria um brinquedo específico. O brinquedo não tinha. Ela chorou. Ok. Qual a resposta dele imediata? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou procurar em outro lugar. Entende? Eu digo, você não vai procurar em lugar nenhum. Não tem, e ela vai ter que aprender, mas é porque é uma sensação, uma mentira que nós temos, de que o nosso papel como mãe, como pai, é impedir sofrimento de filho, ou proporcionar felicidade de filho, diminuir qualquer frustração possível. Então nós estamos o tempo inteiro salvando essas crianças, esquecer o material da escola, esquecer o dever de casa, mãe, traz para mim, levo não, lide com a sua falta. Eu lembro uma vez que eu postei que meu filho esqueceu o casaco. Falei, levo não. Não levo não. Por quê? Porque eu sei que vai chegar na escola, vai pedir emprestado para alguém, vai não achar desperdido, vai se virar. Morrer de frio não vai. Mas também não vai. Isso eu não estou falando de criança pequena, tá? Tô falando de adolescente de 15 anos. Vai se virar. Eu aqui não vou sair da minha casa, que eu moro a 30 quilômetros da escola, para levar um casaco que bonito esqueceu. Não vou. Acabaram comigo. Porque tadinho dele. Então eu falei pro meu marido, não tem. O que ela vai ter que fazer? Chorar. Sabe quanto é que o tempo durou o choro? 3 minutos. Ela rapidamente esqueceu, passou, frustrou, foi fazer outra coisa. Só que se você passa a vida tentando atender essas frustrações, eles nunca vão lidar com isso. Aí adolescente, o primeiro namoro que acaba, se mata. Porque não sabe lidar com as frustrações, né? Com isso. E eu digo que você tem que ser o primeiro lugar de frustração. Quem vai fazer primeiro sofrer é você, não vai, não vou comprar, não pode, não dou, não deixo. É a gente. E a gente entendeu errado, né, amiga? Eu acho que a gente entendeu completamente errado este lugar. A gente pensa assim, não, eu tenho que dar pro meu filho tudo aquilo que eu não tive. Aí você vai lá e estraga o filho, aí você dá mais do que ele deveria ganhar, aí você estraga essa criança. E sabe uma coisa interessante que eu noto, assim, falando dessa educação integral, e eu creio que você também perceba, especialmente eu noto muito isso na questão da educação sexual. Meu Deus, meu filho tem 8 anos, eu não falei nada ainda, como que eu vou falar?
basicamente a mentalidade é preciso ter a conversa. Só que, especialmente aqui focando na questão da educação sexual, por exemplo, ela diz respeito a uma formação dessa criança que vem muito antecipadamente. Que, assim, é sobre você justamente falar dessas questões. Não vai ganhar, não vai ter. Ele não ser movido pelo prazer. E isso interfere totalmente na conversa, porque, veja, você pode falar o que você quiser sobre sexualidade para o seu filho. Se ele não aprendeu o domínio próprio, se ele não aprendeu a se frustrar, se ele não aprendeu várias outras coisas que foram se desenvolvendo ao longo desses anos, você pode ter o melhor argumento possível, você não irá convencê-lo, porque ele já está em outro lugar. Ele já tem uma mentalidade formada a respeito de certas coisas. Então, ele não tem força própria, ele não consegue entender o valor do sentimento, o valor do amor. Ele não consegue sequer compreender a totalidade do que é sexualidade, do quanto ela é importante na vida dele e da preservação também, castidade, enfim, tudo que você for falar a respeito disso, foge. Você basicamente vai colocar saliva fora, isso se não falar tarde demais, que aí é pior ainda. Mas tudo isso diz respeito a uma formação que começa lá, de bebezinho já. Com certeza. E é isso, né, que acontece com a gente esquece que essa formação da sexualidade, ela tem muito a ver com isso que você falou do domínio próprio, né? Isso tem a ver com o pequenininho fazer o que tem que ser feito, não o que tem vontade. Porque eles se movem por aquilo que eles querem, não por aquilo que faz sentido, não por aquilo que Cristo deseja, não por aquilo que eles precisam matar, né? Então é isso, a educação integral, ela precisa... Lembra que eu falei no começo? Para onde a gente está indo? Então, quando eu trabalho com 2 anos com uma criança que eu trabalho à vontade, eu estou trabalhando na sexualidade lá do menino de 16 anos, aos 2, entende? Então, quando eu falo sobre verdade, sobre vida, sobre geração de vida, sobre o que é o amor, sobre o cuidado, sobre o afeto, quando eu me preocupo com como eu me relaciono com meu marido se relaciona comigo, como eu mostro para ele como é um casamento, como a gente se comporta aos 2, 3 anos, eu estou preparando para o adulto. Então a gente é muito imediatista na criação, a gente quer resolver logo o choro e não está preocupado com o que eu estou ensinando para a vida. Este é um grande problema. São conversas, são educações imediatistas. Eu quero calar agora, eu quero resolver meu problema agora, eu não quero saber se eu estou ensinando, se eu não estou ensinando. Dá uma tela, porque a tela é ótima, fica calada, agora eu tenho paz. Mas esquece o preço disso lá na frente. Uma educação integral precisa pensar integralmente, inclusive em questão de tempo. Uhum. O que eu estou prevenindo hoje aos 2 anos lá na frente? O que eu estou ensinando hoje lá na frente? O que isso vai repercutir no meu filho aos 18, aos 30 anos de idade? Né? Quais são as habilidades de vida que eu preciso trabalhar em cada um deles? Porque eu tenho 7 filhos, você vai ter 3. Você concorda que já com 2 você consegue entender? Eu, nitidamente, eu tenho um filho que eu sei o que eu preciso diminuir e que no outro, isso aqui mesmo que eu preciso diminuir nesse, eu preciso aumentar no outro. Porque eles são completamente diferentes e me demandam de maneira diferente. Então tem filho que eu preciso dizer assim, fala menos. Tem outro que eu tenho que... É uma concha. Eu preciso ter que... Fala mais. Não é assim? Mas eu só sei quem eu estou criando. Eu sou autoridade na vida dos meus filhos porque eu estou com eles integralmente. Então eu os conheço. Então eu preciso dizer, eu preciso encontrar um jeito de... Porque eu não tenho como atender, Regiane, os meus 7 filhos. Os meus filhos são carentes de mãe. Ponto. Eu sou mãe de 7. São carentes de mãe, porque eu não teria como atendê-los nem se fosse um. Porque eu não estou aqui para isso. Para atender. É difícil. Estou aqui para atender integralmente. Agora, eu estou em casa a ponto de dizer, este aqui... Sabe quando a criança está escrevendo quebra-ponto do lápis, dá um escândalo? Eu falei, opa, tem mais do que uma ponta de lápis nessa criança. O que está acontecendo? E aí você pega esse e fala, esse aqui está pipocando. Então, esse aqui, o que está acontecendo? Aí eu começo a observar que houve uma introspecção, está mais fechadinho, está mais calado. Então, você começa a perceber esses movimentos, né? Para poder educar integralmente e eu saber o que eu faço com cada um. Porque tem filho que eu vou ter que trabalhar uma coisa, tem filho que eu vou ter que trabalhar outra coisa. Não é igual, a gente não cria tudo igual. Não. Né? Então, filho que é mais difícil, porque é mais parecido comigo, às vezes é mais difícil, por ser mais parecido é mais fácil, depende muito do caso, né? Então... Sabe que eu e o meu pai brigávamos muito na adolescência. Muito, 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 muito. Aí, né, eu amadureci, enfim, aí um dia eu
Pensei, claro que a gente brigava muito, eu sou igual a ele, nós somos iguais. Então aquilo batia, confrontava e nenhum dos dois tinha sabedoria para perceber, né, que o motivo do atrito. Mas até, assim, muitas vezes a gente pensa em educar integralmente e uma coisa que eu noto, às vezes, quando eu falo aqui de educação domiciliar, e isso foi um choque para mim, ainda que eu fosse mais atenta à educação, mas assim, quando eu comecei a educar em casa, eu comecei a perceber que o meu maior problema não eram as matérias didáticas. O meu maior problema é saber como meu filho reagia, como eu adequaria tudo para o meu filho. E aí entra também aquela questão, duas questões. Uma, conhecer seu filho, que ele é um indivíduo, ele é diferente. Então, aquilo que funcionou para mim, porque na minha época de escola eu fazia assim e funcionava, ou eu estudava sozinha e funcionava assim para mim. Para o meu filho não vai funcionar. Então, eu, por exemplo, sou inimiga de agenda. Nossa, ter agenda, eu compro agenda, ela fica em branco o ano inteiro. Mas talvez para o meu filho funcione. E eu tenho que saber isso, eu tenho que perceber isso. Sim. E isso pode mudar toda a dinâmica da nossa vivência dentro de casa. E esses pontos, assim, tinha dias que eu pensava, meu Deus do céu, eu sou uma mãe fracassada. Eu não sei nada sobre meu filho, porque eu não consigo dar conta disso. Aí vai atrás, de correr atrás para saber como lidar. Não. O meu filho é diferente, ele precisa ter um tempo a mais, ele precisa de folga no meio dos conteúdos, por exemplo, e para adequar ele ali. Ao mesmo tempo, não é fazer todas as vontades dele, porque senão ele não vai fazer nada, né? Você tem que adequar. E aí é o ensino, veja, isso tô falando lá de educar, dar uma matéria, uma disciplina didática, né? Mas isso está vinculado a eu ensinar a ele que tudo que ele faz é para a glória de Deus. Então, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Faça bem feito. Você tem que fazer isso e você tem que fazer bem feito. Então, você vai fazer isso para quê? Para a glória de Deus. Tem dias que a gente não quer fazer as coisas, nós somos adultas, não queremos fazer. Sim. A criança, muito menos. Ela quer brincar, ela quer pensar na vida. E veja, é importante isso também. Deixar que a criança fique olhando. O meu filho, ele gosta de pensar na vida, né? Quando eu vejo ele tá assim, olhando para nada, pensando, eu deixo. Aí depois volta, quanto tempo você tá aí? Volta aqui que você tem outro compromisso aqui. Mas isso também é importante. Dar o momento do ócio, dar o momento do tédio para eles e ao mesmo tempo ensiná-los que tudo aquilo que eles vão fazer não é para fazer de qualquer jeito. Não é só para cumprir a tarefa. Porque o Javô, por exemplo, toda adolescente solta. A minha mãe que falava para mim, né? Eu conheço esses teus Javô. Ou seja, você demora muito para fazer o que eu estou mandando fazer agora. E é uma coisa assim, você tem que saber medir esse momento. Quanto tempo esse Javô é tolerável, né? Com certeza. E é isso, né? É essa coisa da individualização, né? E é interessante porque a gente está ensinando e a gente está aprendendo. Né? Essa coisa da educação domiciliar, por exemplo, é algo que é um processo, porque temos mentes escolarizadas, a gente entender como vai funcionar e com cada um como vai funcionar, não é algo fácil. Não é algo fácil, é um processo lindo, mas é muito, eu digo que é robusto, né? Tipo assim, são muitas áreas que são mexidas e trabalhadas para a gente poder estar neste lugar de uma decisão, porque é um estilo de vida. Tá vendo os raios aqui atrás? Tô brincando. Toda hora. Então, assim, é isso que você falou, né? Assim, aprender a olhar para a necessidade individual, sim, claro, estabelecendo os limites daquilo que precisa ser feito, da ordem, da rotina, da organização, né? E aprender porque às vezes nem a criança sabe te dizer como ela aprende melhor. Nem você sabe, aí a gente vai testando, né? E eu que tenho aqui, né, assim, que são muitas, né? E assim, uma de um jeito, uma é a louca da agenda, outra não suporta a agenda, outra. Então, assim, né? Eu, por exemplo, a Bia, que é a caçula, por incrível que pareça, eu fui a entender que a rotina para ela é algo fundamental. Ela não parece, porque ela parece muito desorganizada, mas na realidade o que eu percebi que a desorganização dela estava piorando
a vida dela. Então, eu precisei ensiná-la a voltar para um lugar de rotina, de organização, para que ela se organizasse por dentro, sabe? Então, quando tem uma coisa que funciona certinha, da rotina, da hora de dormir, não sei o quê, ela funciona maravilhosamente. Um dia que eu desando por algum... que a gente desanda, né? É importante dizer que tem dia que tudo que você planeja nada funciona, né? Porque estamos vivas. Ela desorganiza absolutamente. Desafia, se irrita, chora. E aí a gente precisa olhar para a gente nesta hora e dizer: essa é a minha responsabilidade. Ela está desorganizada porque o que eu sei que ela precisa não aconteceu. Não entra no lugar de culpa, mas entra no lugar de responsabilidade. Que isso também é muito forte, né? É minha responsabilidade governar, né? Edificar. Então, neste lugar onde a rotina é necessária para ela e eu permitir com que as coisas não acontecessem por algum problema, eu preciso entender que ela vai desafiar e ter um pouco mais de paciência neste lugar. Porque eu sei que não é um desafio pessoal, eu sei que não é uma falta de respeito, na verdade, é uma desorganização por algo que eu sei que ela ainda não conseguiu lidar, né? Por ser pequena, ser menor. Então, isso tudo envolve uma educação integral que aí, Regiane, o que eu acho? A gente tem que estar disposta, porque é muita entrega, é muita disposição para eu parar e olhar e entender que isso tem a ver com a rotina, com a desorganização dela. Então, quanto eu vou ter que assumir de responsabilidade disso, quanto eu estou disposta a morrer também para aquilo que eu quero controlar e comandar o tempo inteiro, porque tem coisa, a casa está viva, então tem rotina que muda. Minha rotina era assim essa semana, mas não estava assim, mas a semana não vai funcionar assim. Porque a casa está viva e porque essa semana minha mãe chegou, tinha 2 meses que não estava aqui, resolveu aparecer, então as coisas vão mudar, né? E aí a gente precisa, mas esse lugar de responsabilidade, a gente tem que estar muito disposto para lidar, para conhecer, para amar, para entregar, para morrer. A educação integral para mim tem muito a ver com essa morte que vale muito a pena, mas que é uma entrega, né? Uma disposição. Você não vê assim? Eu sabe que quando eu anunciei que eu ia ter a Sara, a bebezinha que tá na barriga agora, eu falei assim que eu sou egoísta demais para desejar filhos, então Deus fica me mandando filhos para ver se eu morro, né? Deixar a Regiane bem mortinha. Talvez eu precise ter 10 para ficar morta o suficiente. Mas essa questão da morte, de nós morrermos para nós mesmos, primeiro, que vai totalmente contra toda a fala do mundo, toda a fala secular, porque na fala secular, você precisa achar sua identidade, você precisa saber quem é, você não pode se anular, porque você precisa disso para você. Sim, nós precisamos, efetivamente. Eu preciso me cuidar, por quê? Porque eu me cuido para a glória de Deus, eu preciso ser uma boa mãe para a glória de Deus, eu preciso ser uma boa esposa para a glória de Deus, eu preciso ser uma pessoa saudável, psicologicamente, mentalmente, para a glória de Deus. Então, quando a gente entende para que você precisa, muda totalmente o motivo, né? Muda totalmente a trajetória que você faz. Mas o que eu acho interessante do evangelho em si é que todos nós cristãos somos convidados a morrer, tomar a nossa cruz e morrer. Morrer e servir. Teve uma época que eu estava numa crise mental comigo mesma, né? Sobre minha maternidade, minha vida como esposa, enfim. E eu estava em crise, assim, as coisas me incomodavam. Eu acho que eu não estava bem mesmo e as coisas me incomodavam. E aí eu comecei. Toda vez que eu tendia a ficar assim, a me achar injustiçada, ou me sentir vítima de alguma coisa, eu precisava morrer e servir. Morrer e servir. O cristão tem que fazer o quê? Morrer e servir, morrer e servir, morrer e servir. Não é só morrer, veja, é pior ainda. Morrer é servir. E alegre-se sempre. Alegre. Ou você serve e diz, não, eu morri, tudo bem, eu entendi que eu preciso servir minha família e que eu tenho que estar disponível o máximo de tempo possível para minha família, por exemplo. Mas olha só, vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo? Você viu porque hoje eu já fiz isso, aquilo. Você não está servindo, você não está se doando, você está cobrando uma dívida dos seus filhos, do seu marido, de quem for. E o evangelho não é sobre isso. Ele é sobre morrer, servir, doar-se, e é sobre ressurreição. E quando a gente entende que em Cristo nós ressurgimos com o caráter de Cristo,
e o caráter de Cristo é imutável, então, independe da circunstância que a gente tenha com o nosso filho, a gente sabe que a nossa identidade vai estar em Cristo. E quando a gente entende que a nossa identidade está em Cristo, então a gente consegue lidar. Por quê? É aquilo que você falou no comecinho. Nós queremos respostas certinhas e imediatas para tudo. Então, por exemplo, meu Deus, meu filho hoje mentiu para mim. O que eu faço? Como que eu vou tratar a mentira com ele? Mas a mentira que ele, independentemente de que mentira que foi que ele falou, né? Porque tem mentiras mais graves, mais densas, mais profundas, que você trata de um jeito, e outras mais suaves, que você trata de outra forma. Todas são mentira. Mas veja que o problema da mentira não é a mentira que ele disse hoje. Esse problema é anterior a isso. Eu não posso ficar esperando respostas imediatas ou apenas procurando respostas imediatas. E é isso que você falou. O morrer, na verdade, quando a gente morre, é deixar de, por exemplo, às vezes eu não quero ficar lendo livro de educação de filho. Às vezes eu quero ler, sei lá, eu quero ler um romance aleatório que não serve pra nada. Não é que não serve pra nada, né? Mas assim, é só pro meu prazer, pra me distrair. Não, mas eu preciso ainda aprender sobre isso aqui. E eu vou lá e faço isso. Quando eu estou aprendendo, eu estou amadurecendo, eu torno a minha maternidade mais leve. Sim. Quando eu morro e aprendo a servir com amor, eu torno a minha maternidade mais leve. E aí, é nesse momento que eu entendo que ela é mais leve, que eu percebo que meu filho não é um bicho de 7 cabeças, que é simples, que se eu observá-lo, como você disse, quebrou o lápis e ficou nervosa. Mas por quê? Mas aonde que está vindo a raiz desse problema? Então, quando a gente para de pensar na gente, focar na gente, meu Deus do céu, porque eu não tenho tempo, porque eu não isso, porque eu não aquilo, porque eu não aquele outro. Meu Deus. Eu, por exemplo, falo, eu tenho um grande problema com não comer na hora que eu tô com fome. Eu fico estressada, então eu quero sentar e comer. Só que eu sou mãe de uma bebê. Então a chance de eu conseguir fazer isso é bem pequena. Mas eu tenho que aprender a morrer. Eu já morri muito, porque ao Arthur, quando ele era pequeno, eu dizia o seguinte: amor, amor, falei isso ontem. Amor, amor, comida à parte. Por quê? Eu te amo, mas essa parte aqui é minha. Eu vou comer essa parte aqui que é minha. E eu aprendi a morrer, aprendi a compartilhar, aprendi a doar. Veja que é uma coisa simples, mas que eu precisava tratar em mim. Como que eu vou ensinar meu filho a compartilhar? Como que eu vou ensinar a ele esse caráter cristão de compartilhar com o outro se eu não sou capaz de compartilhar? Então, na verdade, tudo acaba chegando em Cristo. Porque se eu não faço minha maternidade para a glória de Deus, eu não consigo ensinar meu filho a fazer tudo para a glória de Deus novamente, né? Amém, é isso. E a gente aqui a gente está falando que a gente não pode cuidar da gente, que a gente não pode olhar para a gente, não é isso. Mas a gente não, porque a gente compara muito a nossa vida, né, com o que é vendido aí no mundo, nós somos loucas, né? Nós estamos, porque a gente está morrendo, mas esse morrer, ele tem um propósito. Esse morrer, a gente consegue ver um amadurecimento. Né? E quando você fala, olha como eu amadureci, olha como eu deixei de ser egoísta, olha como agora eu sei compartilhar, a gente consegue ver todos os ganhos neste lugar. Né? E é claro que às vezes estamos exaustas, tem dias que estão mais difíceis, tem dias que a gente não dá conta, e é assim mesmo, Senhor, hoje eu não dou conta. Eu chamo todo mundo aqui em casa, falei assim, hoje mesmo, desde ontem, eu estou com uma dor de cabeça que não está aqui. Né? Então eu falei para eles, eu estou com muita dor de cabeça. E você sabe o que eu vejo neste lugar? Quando eu digo para os meus filhos, eu estou com muita dor de cabeça, estou tão cansada, o mover deles, já com 28, 20, 17, né? Eles vão fazer 15 anos, dos maiores, eles me veem. E aí, você sabe o que a gente vê? Que este morrer deu lucro. Que este morrer já tem resultado, que este morrer já criou valores. Eu já vejo a recompensa de tudo que eu vivi em valores sendo praticados no dia a dia com cada um dos meus filhos. Quando eles falam, mãe, deita, que a gente faz? Eles estão me vivendo. Eu consigo já ver toda a recompensa de tudo o que eu fiz em muito pouco tempo. Porque a Juliana começou a morrer tem pouquíssimo tempo, e é por isso que eu sempre há tempo. Sempre há tempo. Porque eu converti tem 5 anos, eu tinha um filho de 24, quase 24
anos, e eu já vejo a mudança nele, né? Já vejo, claro que eu não era uma pessoa ruim e já tinha valores, né? Mas eu já vejo coisas que foram plantadas, né, há muito pouco tempo, mas eu vejo um grande mover deles morrendo para eles, para poder me salvar, para poder olhar para mim. A minha mãe hoje não está bem, está com muita dor de cabeça. Eu já estava dizendo, mãe, vai deitar, a gente faz. Confia na gente que a gente faz. O que é isso? Eles estão me vendo, porque durante muitos anos eu estou os vendo. Então, este é o evangelho. A gente olha para o outro e o outro olha para você. E eu acho que... Considerar o outro maior do que você. E eu vejo isso nos meus filhos já. Então eu digo, aquilo que eu plantei já gera frutos. Porque a palavra fala que tudo que você semeia, você colhe. Então eu creio que tudo isso, todo esse morrer, todo esse sacrifício, todo esse se dar, são sementes muito poderosas. E que nós vamos ver frutificar nos nossos filhos com toda certeza. E aqui, amiga, com filhos mais velhos, eu já posso te dizer, eu acredito que o seu também, você já consiga ver esses frutos, sabe? Isso tudo já frutificando. E não há recompensa maior do que essa, né? Eu creio nisso. Amém. Amém. Você olhar eu lembro uma vez eu tive uma conversa com o Arthur e eu falei assim, ai filho, eu acho que a pior coisa que poderia existir pra mim é eu chegar no céu e não te encontrar lá. E aí você vai, porque nós também temos uma tendência a sermos muito exigentes com eles, né? Não respeitar o tempo deles morrerem para si mesmos. Porque nós demoramos. Tem dias que eu penso, meu Deus do céu, só Jesus para me amar mesmo. Porque eu não ia me amar, não. Também, é difícil. Então, de você conseguir olhar para eles e ver que realmente eles estão compreendendo o pequeno fruto. Você hoje colhe uma coisinha, aí outro dia você vê florescer outra coisinha. Aos poucos, nós precisamos aprender também a sermos pacientes. O fruto do Espírito é a paciência também. Então, e ver esses frutos surgindo neles é a nossa recompensa. Não que a gente trabalhe para que eles nos recompensem, não, de forma alguma. Nós fazemos isso porque é o nosso chamado. Mas ver essa recompensa mesmo, deles aprendendo e vivendo aquilo, mesmo que de forma gradativa, gradual, porque eles estão aprendendo. E veja, eles estão anos-luz na nossa frente, porque quanto tempo nós levamos para aprender aquilo que hoje, com a graça de Deus, eles já têm avançado. Amém. Ju, muito obrigada. Eu sei que você sofreu para fazer a live com dor de cabeça, eu te entendo bem. Mas tá morrendo, né, amiga? Vai morrendo. Vai morrendo, uma hora dá certo. Muito obrigada por sua participação. É sempre um prazer te ouvir. Quando eu posso, eu te ouço. Às vezes eu baixo umas lives suas lá para ouvir de novo. Você não sabe, porque eu não apareço na hora que você faz a live, mas porque é a minha hora da correria aqui de manhã, né? Então é meio difícil. Mas eu sou muito grata a você por ter vindo aqui, por participar conosco, por trazer seu conhecimento, por nos abençoar, falando do nosso cuidado com os filhos, dessa forma integral, que inclusive nos inclui. E eu quero que você deixe uma palavra final. Amém. Eu acho que é isso. A gente precisa confiar naquilo que Deus nos deu. Né? O Senhor nos confiou os nossos filhos, Ele não erra, não é um acidente. Então, busque a sabedoria do céu, do alto também, para que a gente possa, para que você, né, para que cada um de nós possa fazer o melhor para cada um deles. Né? Mas não existe a maternidade sem entrega, sem morte, né? Mas são sementes muito lindas, porque e não é imediato, porque tudo que a gente planta leva tempo para colher. Né? Então, eu sempre falo assim, sabe? Assim como os pais de Sansão pediram ao Senhor orientação, que o Espírito Santo seja o nosso maior guia a cada desafio, porque serão desafios diários. Não é fácil, mas pode ser guiado pelo Espírito Santo, né? E aí acaba sendo mais fácil todos os dias. Então, que a gente não desista, porque nós somos mães de uma geração que está se levantando e que vai ter... Eu digo que o Senhor precisa de umas flechas bem robustas na próxima geração que está se levantando aí. Então, o Senhor não nos deu os filhos fáceis. Filhos muito... Não, são filhos mais desafiadores mesmo, mais questionadores, mais fortes, mas é porque o Senhor está levantando a geração mais forte. Então, que nós possamos saber moldá-los, né? Que nós possamos saber conduzi-los. Incutir neles
aquilo que o Senhor nos deu. Eu. Obrigada, Gil. Deus te abençoe, que você melhore sua dor de cabeça, que você seja curada. E eu fico muito grata, de verdade. Muito obrigada a todos que ficaram aqui conosco. A live vai ficar salva até amanhã, pelo menos, e depois ela vai lá para o YouTube. Muito obrigada, Ju. Um beijo para todo mundo que ficou. Boa noite. Boa noite.